Olá, bom dia. Hoje a gente vai começar a nossa série de aulas sobre profetas do Antigo Testamento. Então, importante, antes da gente começar o conteúdo propriamente dito, dizer que eu fiquei bastante entusiasmada com esse assunto, porque é um assunto bastante bíblico, que vai demandar bastante estudo, e onde tem que estudar, eu tô dentro, né? Até porque quando mais a gente estuda, mais a gente é abençoado, né? Porque a gente começa a conhecer cada vez mais de Deus, do caráter de Deus, e isso é uma bênção. Então, antes de abençoar vocês, os alunos, eu tenho que ser abençoado, eu tenho que me transbordar de bênção para poder passar para vocês. E durante a preparação das aulas é que o professor normalmente é muito abençoado. Antes de começar o conteúdo propriamente dito, eu queria assim contextualizar um pouquinho sobre o assunto propriamente dito e também dar alguns conceitos iniciais, falar sobre uns conceitos, uns princípios iniciais que podem mudar a sua lente, como você vai enxergar os profetas do Antigo Testamento. Então, antes eu queria falar um pouquinho sobre o conceito de revelação, sob o ponto de vista teológico. Queria falar também sobre, a gente vai falar mais tarde, não hoje, mas a gente vai falar dos atributos de Deus. Esses conceitos iniciais, eles vão melhorar lá na frente a nossa compreensão da mensagem do profeta da época. Então, assim, é muito importante, porque a gente conseguindo consolidar esses conceitos, a gente vai ter uma impressão mais adequada do que os profetas tentaram falar no tempo deles e que a gente aplica para o dia de hoje, certo? Primeira coisa que a gente vai falar é sobre o que é uma revelação, né? A gente sabe que Deus falou através dos profetas, todos eles tiveram um chamado específico, a gente vai falar disso mais tarde, mas alguma experiência sobrenatural no chamado dele. A gente vê Isaías, a gente vê Moisés, né? Moisés, Deus se manifesta através da sarça ardente, conversa com ele. Então, assim, primeira coisa que o profeta tem, ele tem uma experiência sobrenatural no momento que ele é comissionado. E você vê Moisés tinha uma resistência, né, para falar, ele tinha dificuldade, ele era gago, alguns dizem que ele era gago, né, ele era difícil de falar, mas a experiência sobrenatural no comissionamento dele foi uma coisa que motivou, impulsionou esse ministério de profeta. Então, assim, os profetas todos eles tiveram alguma experiência sobrenatural, de modo que assim, eles não podiam evitar. E a gente vai também estudar, vai ver o temperamento de alguns que eram humanos, como nós somos, tiveram essa experiência sobrenatural, apesar da sua personalidade. Alguns tinham características depressivas, né? Alguns eram muito pessimistas, mas assim, ainda assim, e apesar dessas características, Deus usou e trabalhou através dos profetas. Isso é importante para a gente ver que a gente pode ser usado, apesar de nós, é só a gente se disponibilizar para ser usado por Deus. Isso é importante. Então eu vou começar falando sobre revelação. Primeira coisa que eu queria falar, o que não é revelação. O que não é revelação? Eu vou falar sobre revelação sob o ponto de vista teológico, tá? Eu sou criada no meio pentecostal, fui criada no meio pentecostal, e eu vi ao longo da minha vida essa palavra revelação sendo utilizada de forma assim, não muito adequada. Então eu vou começar a dizer o que não é revelação, tá? Revelação não é a gente ir lá no ciclo de oração e a irmãzinha vai falar
que viu, que teve visão. Eu acredito em tudo isso. Eu sou uma pessoa que tem uma experiência pentecostal, mas revelação sob o ponto de vista teológico não é isso. Não é aquela palavra de conhecimento, de sabedoria que um irmão, uma irmã deu lá no ciclo de oração. Não é isso. Revelação também não é... Eu já vi muita gente utilizando esse termo, essa palavra. Eu estava lendo a Bíblia, estava orando e Deus me deu uma revelação. Não é isso. Deus pode ter te dado algum entendimento, eu acredito nisso, mas a palavra revelação, essa denominação revelação, sobre o ponto de vista teológico, a gente vai falar agora. Então, o que é revelação? Revelação, a palavra revelação quer dizer o quê? Quer dizer Deus tirando o véu. Revelar, tirar o véu. E o que quer dizer isso? Bem, quer dizer que o Deus Todo-Poderoso, Santo, esses atributos de Deus que a gente vai estudar, vai nos ajudar a entender a distância existencial de Deus pra gente. E como a manifestação da revelação é um ato de graça, é um ato de amor e de misericórdia. Então a gente está vendo o Deus Todo-Poderoso, todo santo, 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 santidade absoluta, justiça absoluta, ele o que? Se dando a conhecer ao homem. Isso é lindo, isso é lindo. Porque Deus, em sua santidade absoluta, em sua perfeição absoluta, em sua eternidade absoluta, ele se faz menor, ele se encurva para se dar a conhecer as suas criaturas, a sua criação, e mais especificamente o homem, né? Que é o auge da sua criação, que ele tem um amor especial. Então Deus, que é amor, João fala que Deus é amor, e é tudo quando os homens de Deus atribuem um atributo, né? Atribuem uma qualidade, uma virtude a Deus. É importante a gente entender que tudo é absoluto. Então, quando João fala que Deus é amor de uma forma absoluta, é plena. E aí, ele se relaciona com o homem como objeto do seu amor. Porque o amor não pode ser contido, né? Ele precisa ter um objeto de amor. O amor só por si só não faz sentido. Então, Deus, como é amor e amor pleno e absoluto, ele escolheu o homem para ser o objeto do seu amor. Então isso é lindo. Então quando Deus se revela e se dá a conhecer, é um ato de amor e de graça e de misericórdia. Ok? Então existem algumas formas que Deus se revela e se mostra e se dá a conhecer, né? A gente vai ver que os teólogos, eles definem a revelação como sendo geral ou natural e a revelação especial, né? A revelação natural, ela diz respeito ao quê? A criação, né? A gente vai ver em Salmo 19, 1 a 4, eu vou ler para vocês. Quem depois quiser abrir e acompanhar, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Então, essa é a forma, né? Uma das formas que Deus se manifestou e se revelou, que foi através da criação da natureza, né? Então, assim, não tem argumento que combata a existência desse Deus, não existe, não existe. A natureza revela isso, ponto. Né? A gente vai ler em Romanos 1, 19, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então está dizendo assim, ó, os atributos de Deus, eles se manifestam no que a gente pode ver. E vai dizer mais lá na frente que o homem é indesculpável de dizer que não há Deus. Então quando o homem diz em seu coração que não há Deus, ele é tolo, isso é uma loucura. Isso vai falar lá em Provérbios. E tais homens são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, o 22, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do Deus corruptível. E aí segue Romanos 1, certo? Então, o que acontece? Aqui a gente está vendo que a revelação geral, revelação natural, que é a da criação, ela não é suficiente para salvar o homem. Ao contrário, ela torna o homem desculpável, ela serve para condenar. Então, ela acaba condenando o homem, né? Outra forma também da revelação natural de Deus é a lei que Deus colocou assim de uma forma natural, uma vez que nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus, nós temos alguma semelhança que ela foi descaracterizada do seu estado inicial, original, por conta da queda, do pecado. Então a gente ainda tem algumas marcas de Deus na nossa forma, mas que foram adulteradas em função da queda. Mas ainda assim nós temos a lei gravada no nosso coração, ou seja, a gente tem a consciência do que é bom, do que é ruim. Em algumas pessoas isso está muito mais alterado, a gente vai ver, mas a gente vai ver que o homem, por exemplo, ele sabe ser um bom pai, a mulher sabe ser uma boa mãe, a gente sabe, o homem natural consegue distinguir quando está mentindo, quando ele está mentindo, ele consegue distinguir injustiça. E isso é o que? É uma característica do homem em função do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Apesar de hoje não estarmos de uma forma plena, o homem natural não está de uma forma plena em função do pecado e da queda, mas ainda temos traços e características. E esse tipo de lei, de característica, né, de consciência moral que o homem tem, é considerado uma revelação geral também. Então você tem a revelação geral, a criação, e essa consciência moral que o homem tem, e ainda a semente da religião. Você vê que todo mundo, depois a gente vai falar dos ateus, né? Mas todos procuram Deus, ainda que de forma errada ou no lugar errado, né? Mas todos têm essa sensação e essa sede de querer encontrar o Criador ou um ser superior, tal. Então essa que a gente chama a semente da religião, que é a necessidade do homem querer se conectar a algo superior, isso é em função da criação. O homem, ele foi feito à imagem e semelhança e para se relacionar com Deus. No momento da queda, essa relação, essa semente da religião, ela foi adulterada, e aí ele acabou, o homem natural acabou conduzindo para outros objetivos, e aí deturpando isso. Então acaba procurando em lugar errado, acaba procurando divindades erradas, que não são o nosso Deus, o Deus Altíssimo, Yahvé. E isso é considerado uma revelação geral também. Então é a semente da religião, é a consciência moral do homem, ainda que deturpada, e a criação. Então a revelação geral, ela não é suficiente para salvar, ao contrário, ela serve para condenar, porque o homem fica indesculpável em contraposição a essas coisas. Então assim, o homem não pode dizer que não sabia, eu não sabia, não tive oportunidade de ouvir, não, ele vai ser julgado. Em Romanos 2, 14 e 15, vamos ler.
Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então está falando aqui da lei gravada no coração, né, que a gente falou, né, a consciência moral que Deus gravou no coração do homem, e ainda que deturpada, né, quando a pessoa não tem Jesus, não foi ainda transformada, mas no seu pós a queda, ainda que deturpada, ele tem essa consciência, então não pode ser alegado em nenhum momento que não sabia, ignorância plena. Aí você fala assim, naqueles cantões do mundo lá, onde ninguém ouviu falar de Jesus, eles vão ser julgados conforme a lei do seu coração, conforme a lei gravada no seu coração, a lei moral. Né? E a criação, ela mostra a glória de Deus, então não dá para se desculpar diante de Deus. Indesculpável quer dizer isso, não dá para eu me justificar diante de Deus. Eu não sabia, porque a natureza revela a glória de Deus e manifesta a glória de Deus, então eles ficam indesculpáveis, é fato, isso é fato, ok? Então vai ser julgado conforme a lei do seu coração, tá? E ao contrário da lei da revelação geral, né, a gente que condena, a revelação especial ou específica, ela vai falar do plano de redenção. Então é Deus se revelando, né, e falando do plano de redenção antes e após a queda, né? Porque a gente começa em Gênesis falando da criação, é Deus se revelando como criador, como o autor da criação, e ele criou o homem em Gênesis. E aí em Gênesis 3,15 ele vai falar da queda, né? Como o homem resolveu ser independente de Deus, se julgou autossuficiente e resolveu pautar a sua vida fora de Deus. Talvez, tenho certeza disso, que o homem não sabia das consequências desse ato, não sabia assim, plenamente das consequências. Eu tenho. Essa é uma opinião particular. Apesar de Deus ter falado, né, que se comeres do fruto dessa árvore, fruto proibido, né, da árvore, conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. E é importante dizer que certamente isso não era uma ameaça. Na verdade é porque Deus sabia que fora dele não há vida, né? Então ele falou, olha, Adão, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e resolver ter uma vida independente de mim, fora de mim, não há vida. Não há vida. Então, se você resolver comer e se insubordinar à minha lei, você vai morrer. Porque fora de mim não há vida, não há. E o homem, na sua ignorância, ouviu a serpente. E aí, em Gênesis 3,15, Deus começa ele fala para o homem, fala para a mulher e fala para a serpente, e ali começa a surgir que chama o primeiro evangelho, né? A primeira boa notícia. Evangelho é boa notícia. E em Gênesis 3,15, onde ele vai falar onde o capítulo 3 fala da queda, e o Gênesis 3,15 é o proto-evangelho, que é o primeiro evangelho, é a primeira boa notícia. É Deus falando e revelando que vai ter jeito. Mesmo o homem morrendo espiritualmente, tem um jeito. Então a gente vai começar a falar sobre isso. Então, recapitulando, o que é revelação? Revelação é Deus se dando a conhecer, Deus se mostrando, Deus se fazendo compreensível, porque na infinita sabedoria, no conhecimento, na plenitude de Deus, na justiça absoluta, santidade absoluta, verdade absoluta, amor absoluto, que nós não conseguimos compreender. Na verdade, nós compreendemos aquilo que Deus se permite mostrar. Isso é importante a gente entender.
Deus se permite, Ele se revela que nós podemos conhecer, né? E interessante isso, né? Que a porção que Deus nos dá de revelação e de conhecimento é limitada, contrastando com o que Ele é, que Ele é eterno, ou seja, a gente vai falar sobre isso, mas Ele não está limitado e preso ao eixo do tempo. Então, para Ele, por isso que a Bíblia fala que um dia como 1000 anos, porque Ele não está preso, nós estamos presos no eixo do tempo. Então, as coisas para a gente acontecem numa sequência de tempo, né? O nosso conhecimento que nós adquirimos ao longo da vida, ele é progressivo e acumulativo. Por quê? Em função da nossa limitação moral, nossa intelectual, e porque nós estamos presos ao tempo, ao eixo do tempo. Então, o nosso conhecimento que nós adquirimos, ele é acumulativo e progressivo. O de Deus não. Deus conhece. Deus conhece porque fez porque conhece. Olha que coisa linda. Então, às vezes a gente tem dificuldade de captar isso, de entender, internalizar essa ideia, porque transcende o que a gente tem, né, de conhecimento e de prática. Mas, o que eu estava falando disso? Ah, sim. E a revelação, ela é natural, né? Fala da criação, fala... isso que eu estava falando, vou voltar antes. É o seguinte, que quando Deus se revela, Ele revela uma porção limitada, que nós temos capacidade de absorver, que a gente vai falar sobre isso, né? Que é a criação, a semente da religião plantada no coração do homem, que é a lei gravada, a lei moral. Então, é uma forma que Deus se manifesta de a revelação geral e tem a revelação específica. E os dois juntos, eles são uma porção limitada do que nós podemos receber. Dentro dessa porção limitada que Deus nos concedeu, que é grande, porque nem a porção limitada nós conseguimos entender plenamente, e a gente conta com a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a discernir, e a cada dia a gente tem um entendimento maior, o Espírito Santo vai nos falando e tal, vai nos ensinando, e a gente vai acumulando, e a nossa visão ao longo do tempo, ela vai mudando, nós vamos crescendo em função disso, né? Mas o que eu ia falar é o seguinte, apesar disso tudo que eu falei, da revelação geral e especial ou específica, elas serem de uma porção limitada do nosso grande Deus, que Ele nos permite conhecer, nós às vezes negligenciamos o estudo da revelação. É verdade. Agora você imagina, eu vou dar um exemplo prático na nossa vida. Você gosta muito vou falar aqui do meu marido, amo meu marido, e eu cada dia quero me mostrar, quero me dar a conhecer, porque eu amo meu marido e eu acho que ele me ama e ele quer me conhecer também. Agora você imagina se meu marido se recusa a me conhecer, a querer saber de mim, como eu vou me sentir? Eu vou me sentir triste, vou me sentir rejeitada, é isso? E quantas vezes, voltando agora aqui, quantas vezes a gente negligencia o estudo da palavra, da revelação? É Deus se dando a conhecer, se mostrando pra gente, que já falamos que é um ato de amor, de graça e misericórdia. Deus Todo-Poderoso, sentado no seu trono de glória, no santíssimo lugar, o céu é a representação, né? O santíssimo lugar é a representação do céu, onde não entra pecado, né? Deus se encurva, se diminui para poder interagir com o ser humano. Ele se revela, a gente vai falar, forma geral, forma específica, se revela através do seu Filho Jesus. E quantas vezes nós viramos para o lado, nós negligenciamos o estudo dessa revelação. Como o coração de Deus deve estar com relação a isso. Então, assim, o que eu estou falando isso? Para incentivar você a estudar e a buscar
a Deus de uma forma independente. Não espere para vir para a igreja, para escola dominical. A escola dominical é ótima, igreja é ótima, a gente tem que se congregar, sou a favor, eu congrego, eu vou à escola dominical, mas você tem que aprender a buscar a Deus de uma forma independente, né? Uma forma, não ficar só passiva, aceitando conhecimento, não, vai estudar. Então, ao longo das nossas aulas, eu vou dizendo para vocês como eu estudo, que material eu uso, para vocês começarem a exercitar essa vida independente para vocês, essa vida espiritual independente. Então, por exemplo, eu uso aqui, hoje aqui eu usei alguns livros, mas aqui comigo agora não tô com eles aqui. Hoje eu uso muito a Bíblia, Estudo de Genebra. Aí tá parecendo invertido no vídeo, mas é Bíblia de Estudo de Genebra. Ela tem os comentários excelentes, ela tem os estudos, então eu aconselho vocês usarem uma Bíblia de estudo. Eu aconselho. Versículo por versículo, você escolhe, tem várias, eu aqui tenho várias, tem umas 4 ou 5. Eu tenho a de estudo, Bíblia de Estudo Pentecostal, tenho a NVI, tenho essa, tenho da Reforma, Bíblia de Estudo da Reforma, tem mais alguma? Essas foram que eu lembrei agora, tá? Então vamos continuar. Então, a revelação especial ou específica, ela vai falar do plano redentivo. E, como a gente viu, ela começou lá em Gênesis 3,15. Vamos lá olhar? Gênesis 3,15. Eu anotei aqui tudo porque a gente vai abrir muito a Bíblia. E para facilitar a questão do tempo, eu peguei os termos, os versículos, eu já transcrevi todos num papel para facilitar a questão do tempo, tá? Em Gênesis 3,15, depois vocês abram aí, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então é Deus falando para a serpente. Serpente, depois da queda, o homem caiu no Éden, comeu a fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus fala para o homem, Deus fala para a mulher, e no final Deus fala para a serpente. Quando no Gênesis 3,15 Deus fala para a serpente, né, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, está dizendo o seguinte: da semente, da descendência da mulher, vai sair alguém que vai te pisar a cabeça, serpente. É isso que está dizendo aqui. E o que quer dizer? Ele contrapõe a ideia de ferir o calcanhar com pisar a cabeça. Então está falando que da mulher, da descendência da mulher, aquela mulher, inclusive, que instigou o homem a comer do fruto, né? Muitas vezes, né? E o homem fala, Senhor, foi a mulher que tu me deste e tal. E às vezes a gente vê isso, né? Característica do homem, o homem que eu falo, não o homem ser humano. Colocar a culpa sempre em outro, às vezes até culpar Deus pelos seus próprios erros e as suas próprias escolhas. E aí ele fala, ele pensa, né? Da semente da mulher, essa mulher que tu me deste, que me deu do fruto, que me convenceu a comer, deve ter pensado nisso, né? Da semente da mulher viria uma descendência, essa descendência seria inimiga da descendência da serpente. Você vê até hoje, né? A gente vê que essas duas descendências, elas vão caminhando em paralelo, né? E sempre brigando entre si, elas não se falam. A descendência do diabo e a descendência da mulher, que na verdade é a descendência de Jesus. Então aqui é a primeira boa notícia, primeira vez que Deus fala, tem jeito, vocês pecaram, vocês saíram de mim, mas por conta de Jesus, pela graça e pelo plano redentor que eu tenho para vocês, vocês estão vivos. Que o certo era o quê? Quando o homem pecou e saiu de Deus, era ter a morte instantânea.
morrer mesmo, morrer, deixar de existir. E aí, na sua infinita misericórdia, Deus vai e nos deixa sobreviver na garantia que Ele ia enviar o Filho dele, o Messias, o Redentor, e por isso nós sobrevivemos, nós existimos. Então, importante, talvez Adão, na sua limitação moral, intelectual, em função até do pecado, né? Intelectual porque, como nós vimos, o nosso conhecimento ele é limitado ao tempo do ser humano, né? E Adão ali, recém-criado e tal, e não tinha muito tempo, e a sua maturidade espiritual, Adão quando peca, o casal logo vai se esconder. Vai se esconder. Interessante isso, né? Hoje o entendimento que nós temos de Deus, eu fico falando, eu nunca me esconderia de Deus. Nunca. Eu sei que Ele está em todo lugar, Ele inclusive sabe do meu coração. Então, quer dizer, o entendimento hoje que nós temos de Deus era diferente do de Adão lá na época da criação. Entendeu? Então, por isso que a revelação, ela tem essa característica de progressiva. O que é progressiva? É que, aos pouquinhos, Deus foi revelando o plano de salvação ao longo da sua revelação específica, que é além na revelação escrita, né? Então, a revelação específica, especial, ela vai falar do plano de salvação. Por conta... Então, assim, em função da revelação geral não ser suficiente para salvar, ao contrário, ela é condenatória, então existe a revelação específica que Deus deu através da sua palavra e através do seu Filho Jesus, que é o auge da revelação, a gente vai ver isso. Então, a revelação ela é progressiva, ela inicia em Gênesis, né? Onde Deus se revela, se mostra como o Criador, como o Deus Todo-Poderoso, criou o cosmos, criou o homem, fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, então ele já coloca mais de um no início, ou seja, Jesus, a Trindade estava presente no ato da criação. Deus vai revelando isso devagar. Gênesis 3, ele relata a queda, fala que o homem resolveu ser independente de Deus, e fora de Deus não há vida, Deus fala isso, né? Certamente morrerá, e sempre uma linguagem bem pedagógica, uma linguagem assim para que o homem possa entender. E aí o homem faz essa escolha de viver fora de Deus, mas aí Deus vai em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, ele vai e diz, não tem jeito, tem um jeito. Eu vou mandar vou fazer uma descendência da mulher que vai ser inimiga da serpente. E aí Deus coloca isso que eu estava falando, faz um contraponto entre machucar, este te ferirá o calcanhar e o outro lhe pisará a cabeça. Então, é calcanhar e cabeça, né? Um ferirá, vai machucar o calcanhar e o outro vai ferir a cabeça, ou seja, vai destruir a serpente, né? E para o crente do Antigo Testamento, vamos lá, na época de Adão, é difícil visualizar isso, né? Na verdade, eles devem ter achado assim, o filho de Eva, o Abel, o Caim, né? Da geração, vai ser o Redentor, em função da quantidade do que foi revelado à época, né? A porção que foi dada à época. E ao longo do tempo, ao longo do Antigo Testamento, a revelação ela foi progredindo. Então a gente vai ver que ela é progressiva, essa revelação, né? E aí, em Gênesis 3,15, tem o proto-evangelho, a promessa que vai vir um Redentor através da semente, da descendência da mulher, certo? Aí em Gênesis 22,18, eu anotei aqui, o descendente da mulher já vai ser o que? Descendente de Abraão. Eu vou ler o versículo, depois vocês abram em casa. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, descendente da mulher, que é o nosso Redentor, que é a nossa solução, é a nossa salvação,
ele já é o descendente da mulher e é descendente de Abraão. Em Gênesis 49:10, o descendente da mulher, descendente de Abraão, agora é descendente de Judá. Gênesis 49:10, o cetro não se arredará de Judá, é a bênção de Jacó. Então, o cetro não se arredará de Judá. O cetro quer dizer o reinado. Então, os reis todos vinham dessa tribo, né? Na divisão lá das tribos, o cetro não se arredará de Judá, dizendo que o rei viria de Judá. Então, ele é, vamos lá, descendente da mulher, descendente de Abraão e um rei. O cetro, falando do rei, não se arredará de Judá. O descendente da mulher, ele vai ser semelhante, um profeta semelhante a Moisés. Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Então, a gente vê aí a revelação. Isso aí demorou assim anos e anos, muitos anos, né? E então o descendente da mulher, tá falando, sei lá, de 2000 anos, talvez. Tem que ver essa cronologia, depois eu falo com você. Mas o descendente da mulher, ele foi, depois em Abraão, ele passou a ser descendente, uma promessa para Abraão, em que o Redentor ia vir da semente de Abraão, ia ser rei, o cetro não se arredará de Judá, e será um profeta semelhante a Moisés. Em 2 Samuel 7, o descendente da mulher, descendente de Abraão, descendente de Jacó, que o cetro não se arredará de Judá e será semelhante ao profeta como Moisés, né? Ele vai ser descendente de Davi. Vamos ver, 2 Samuel 7, 12 e 13. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar sobre ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para todo sempre. Então, que haveria um reino eterno. Olha a outra parte da profecia. Já estamos em Samuel, já estamos em Davi. Então, o rei viria da descendência de Davi, e seria um reino que não teria fim. Olha que coisa linda. Então vamos lá. A gente vai andando. Isso aí eu estou repetindo para vocês decorarem, fixarem, que é importante a gente ter essa visão. Então o descendente da mulher era descendente de Abraão, era da tribo de Judá, porque o cetro não se arredará da casa de Judá. Um profeta semelhante a Moisés, né? E viria da descendência de Davi, seria um reino que não teria fim, né? Jesus também, em Salmos 110, 4, Jesus também, existe a promessa que Jesus seria um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aí a gente pode falar mais tarde, mas que além de ser rei, ser profeta, ele era um sacerdote eterno, ou seja, ele tinha acesso ao Deus Altíssimo ele não tinha descendência. O que era interessante é que Melquisedeque, ele não tinha descendência, mas ele fala que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Interessante isso, né? E que Jesus ele veio, ele cumpriu isso, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que era interessante? Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém, ele acumulava as duas funções. Em Gênesis 14:18, ele vai falar que Abraão é abençoado por ele e lhe dá o dízimo. Ou seja, se Abraão foi abençoado por Melquisedeque, é porque Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo, ele estava em outro patamar. Ele era superior, em termos assim, espiritualmente falando, né? Então, Jesus era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
E Jesus cumpriu isso. Então Jesus, ele veio, que Jesus, a gente vai ver que é o auge da revelação. Jesus foi o descendente da mulher, descendente de Abraão, um profeta semelhante a Moisés, rei descendente de Davi, em que Deus promete um reino que não terá fim, e era um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que coisa linda. Então, Jesus, que é o auge da revelação, e é o cumprimento, já é o cumprimento da revelação, ainda que parcial, né? A gente vai estudar as últimas coisas, e